e vamos abordar o dia do Senhor, o dia com D maiúsculo, a volta de Jesus. Amém? Após falarmos sobre as bodas do Cordeiro, seguimos a sequência das ações e passamos a falar do dia do Senhor, o dia da volta definitiva de Jesus. Ainda que tenhamos visto que a volta do Senhor poderá se dar em duas fases, o dia de Cristo, encontro nos ares, e o dia do Senhor, o juízo, neste momento trataremos do dia do Senhor, onde, de forma pública, ele trará juízo sobre todas as nações. Este dia também é conhecido em meio aos teólogos como a parúcia, do grego presença, estar presente. A parúsia, o dia do Senhor, dia do juízo, ocorrerá no final do governo de 7 anos do Anticristo. Repentinamente ele virá e julgará as nações. No livro de Mateus 24, 27 e 31, continuando o seu sermão profético, o Senhor passa a falar de como será o seu retorno em glória. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Será visível em todo o mundo. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Logo, em seguida, à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém. Queridos, perceba que nessa ocasião, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Então será um evento público, não vai ser algo secreto, vai ser um evento público. E olha só, a analogia que o Senhor faz é, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim se dará a Filha do Homem. Todos vão ver. O Bruno gosta de destacar que o original, na verdade, não se trata de um relâmpago, se trata de uma luz, tal como o sol, que sai do Oriente e vai até o Ocidente. Então o sol, querido, ele é visto em todo o mundo. Os japoneses enxergam antes, tá entendendo? Mas todo mundo, em um dado momento, vai enxergar esse sol. Então, a vinda do Senhor, nesse momento, no dia do juízo, ele vai se apresentar e todos verão. Todos verão. De alguma forma, Jesus, na sua onipresença, vai se apresentar para todos. O povo que está agora à noite lá, no outro lado do mundo, não vai ser privado disso, ok? Então, todos vão ver o Senhor voltando. Então, em Lucas 21, 25 e 28 está escrito: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Aqui o destaque está com poder e grande glória, ou seja, vai ser um aparecimento, querido, extraordinário, não tem como não ser visto. Amém? E isso é reforçado porque essa palavra parúsia do grego, ela não é uma palavra que é usada exclusivamente para o retorno de Jesus. Ela descrevia uma comitiva de uma autoridade, uma grande autoridade se apresentando. Era como se fosse um grande imperador, um cônsul, alguém de muita autoridade com toda uma comitiva se apresentando, se achegando a alguém. Então eles usavam essa expressão de que o Senhor vai vir com grande autoridade, com grande poder, de uma forma que todos que veem ficam impressionados. Ô Bruno, só lembrando assim que os povos, por exemplo, os gregos, os próprios romanos faziam isso. Quando eles dominavam um povo e eles entravam na cidade, então para governar a cidade, isso vinha um verdadeiro desfile. Exato. Ele vinha um verdadeiro desfile. É a apresentação daqueles que vieram para governar. Então isso acontecia com os gregos, os romanos faziam isso. Eles faziam um verdadeiro desfile. Nós viemos agora para governar, nós que dominamos aqui. É isso que vai acontecer. E é engraçado porque assim, a gente vai voltar um pouquinho do que foi falado antes, mas, por exemplo, a palavra apóstolo, nós entendemos que foi algo colocado por Jesus, mas o apóstolo ele já existia antes dos tempos de Jesus.
O apóstolo, ele era o cara que ele era o representante de uma autoridade, que ele iria lá como representante dessa autoridade para trazer a cultura da localidade a quem ele servia, ou do governo a quem ele servia, para onde ele estava indo. Ele tinha que transformar, porque é o que acontece, como eu estou falando, no tempo de Jesus, né, eu costumo falar, no tempo de Jesus, quem governava era Roma, ok? Porém, toda a cultura era helenística. Grego. O único texto que tem mais trechos em latim é o Evangelho de Marcos. Mas a maior parte dos evangelhos foi escrito em aramaico, em hebraico e grego, principalmente. A língua falada era o grego. Então, o que acontece? A cultura grega, ela é repassada. Então, o que os romanos? Os romanos, eles eram muito fortes. Então, eles cresceram muito. Como é que o Império Romano ruiu? Eles não conseguiram sustentar, porque eles subsidiavam os seus povos, e em vez dos povos assumirem a sua cultura, ele viu que eles, daqui a pouco, eles estavam debaixo e começava a dar conflito. Ele tinha que remediar todo mundo. Então, o que ele mandava? Ele mandava os seus apóstolos. Ele era o quê? Era um general, era alguém de uma grande autoridade que ele ia lá e ele ia estabelecer a cultura romana no meio daqueles caras. E quando Jesus vê aqueles pescadores, ele falou: vocês vão estabelecer a minha cultura, a cultura do céu, reino, a cultura do céu. Vocês vão trazer essa cultura, vão trazer essa realidade para onde vocês estão indo. Vocês vão transformar o meio que vocês estão inseridos. Amém. Então, por isso que é importante quando a gente faz essas leituras, o que tem a ver isso? Tem tudo a ver, porque Jesus usava essa mesma analogia, essa mesma simbologia no seu dia a dia, né? Então, isso, quando o Fernando está falando, diz respeito à impressão que aquele povo que estava recebendo pela primeira vez essa palavra tinha a respeito da vinda do Senhor. Amém. E só fazendo um parênteses ainda daquilo que nós vivemos, né? Hoje, um dos principais chamados que nós temos como missão, né, consequência de nós amarmos o Senhor, é nós irmos às nações e declararmos, levarmos o fogo do Senhor. Para quê? Para que o céu esteja na terra, entre aspas, ou seja, a presença do Senhor. Isso é ministério apostólico. É isso. Bem, Daniel também teve tal visão. Então, a visão do Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O apóstolo João nos descreve com mais detalhes a majestade da volta do Senhor. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho há de vê-lo. E também aqueles que o perfuraram, e todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, e na sua cabeça há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando também cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Esse aqui talvez seja o texto mais emblemático da volta de Jesus, que ele vai vir então com todo o seu exército. A Bíblia fala o seguinte: seguiam-no os exércitos que há no céu. Ele faz essa distinção, exércitos, é mais de um, ou seja, os santos com o corpo glorificado e os anjos do Senhor. Todos esses vão vir para então, com uma grande comitiva, passar a dominar a terra. Todos verão a volta do Senhor, mas conforme Atos 1, 11 e 12 e Zacarias 14, 3, 4, o Senhor descerá no Monte das Oliveiras, o monte que está de frente para o portão antigo de Jerusalém. Então sairá o Senhor e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Amém. Queridos, quando Jesus, ele antes de ascender os céus, ele morreu, ressuscitou, né, e permaneceu com alguns dias se apresentando com o corpo glorificado. Ele falou que ele voltaria
e aí nós citamos os textos, né, de Atos, né, que fala a respeito disso, mas também em Zacarias está registrado que ele vai voltar. E ele vai estar no Monte das Oliveiras, né? A Bíblia fala que ele vai estar de frente de Jerusalém para o Oriente. Os judeus, quando você sobe lá em Israel, você sobe então o Monte das Oliveiras, né? No sopé o Jardim das Oliveiras, mas você sobe então o Monte das Oliveiras. Esse monte ele dá de frente para a cidade, a antiga cidade. E nesse monte, na base, né, ou mais ou menos intermédio, talvez ali em cima do monte, existem judeus que estão enterrados ali. Por quê? Porque eles esperam que na vinda do Messias os corpos vão ressuscitar e entrar com o Senhor pelo portão de ouro, né? Então, os próprios judeus eles creem nisso. Por quê? Porque Zacarias fala a respeito disso. Então, a vinda do Senhor vai ser nesses termos que Zacarias e João descreveram. Amém? Quando o Senhor voltar com todos os santos e os anjos, será travada a batalha do Armagedon. Armagedon significa Ar, monte, Magedon, Megido, né? Ou seja, o Monte Megido. Monte Megido, por sua vez, significa lugar de tropas ou lugar de multidão. De alguma forma, toda a ação da vinda do Senhor, a batalha do Armagedon e o julgamento das nações se dará na extensão de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, até o Armagedon, ou o Monte Megido. A região de Armagedon é um grande vale, localizado em Israel, aproximadamente a 100 quilômetros de Jerusalém. Napoleão chamou este vale do maior campo de batalha já visto por ele. Tal batalha será travada contra o dragão, Satanás, né? O anticristo, ou a besta, e o falso profeta. Todas as nações, reis, governadores e pessoas, e contra todas as pessoas, né, que se juntarem a eles. Amém. Então, quando o Senhor voltar, vai ser travada aquilo que a Bíblia chama de a batalha de Armagedon, né? Ou de Megido. Então, essa batalha, ela não se confunde com a de Gog e Magog, que nós vamos ver mais à frente, ok? Essa é a batalha entre o Senhor e os seus exércitos com o exército do anticristo de Satanás. E ela vai se dar da onde? De Jerusalém até o Monte Megido. E essa distância de mais ou menos 100 quilômetros, né? O próprio Napoleão falou que é o maior campo de batalha que ele já havia visto. Então, de alguma forma, isso vai acontecer nessa região, durante esse espaço, né, de terra. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Dragão é Satanás, tá? Então, o dragão, que é a velha serpente, né? A besta é o anticristo e o falso profeta, ok? 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Queridos, então nesse momento, Satanás, o anticristo e o falso profeta, eles vão liberar demônios e esses vão tomar os reis, os representantes das nações, para fortalecer, para então encarar a luta contra o Senhor e o seu exército, nessa batalha de Armagedon. Todos aqueles que se levantarem contra Israel serão reunidos para a batalha e serão julgados. Eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, significa o Senhor julga, correspondente ao vale do Megido, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Apocalipse 19, 17 e 21 nos descreve com mais detalhes esta batalha. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia do Senhor, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E eu vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem.
os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém. Então, nesse momento, nessa batalha, o Senhor ele vai tomar a besta e o falso profeta e vai lançar no lago de enxofre. Nós vamos falar mais à frente, vamos trazer distinção entre inferno e lago de enxofre. São lugares parecidos, mas distintos. E nesse primeiro momento, o Senhor, quando vir, ele vai lançar no juízo o anticristo e o falso profeta. Mas Satanás será preso. Nós vamos ver aqui. Tal como no texto de Apocalipse 19:9, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, em Apocalipse 19:17 o Senhor nos fala sobre a ceia das bodas do Cordeiro, a grande ceia de Deus. Como já vimos, a ceia das bodas encerrava a festa das bodas em um casamento típico judeu. De alguma forma, em algum momento, a ceia das bodas do Senhor ocorrerá na ocasião da sua volta. Ela representa ao mesmo tempo a alegria do casamento e a comemoração da vitória, a vingança do Senhor e a vingança do Senhor perante seus inimigos. Cremos que neste evento será o cumprimento do que foi profetizado no Salmo 23:5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me e a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Amém. Queridos, então a festa das bodas, ela era encerrada com a ceia da boda. E aqui o Senhor, no texto de Apocalipse 19, ele inicia aqui, falando assim: reuni-vos para a grande ceia de Deus. Né? O texto de Apocalipse 19:9 e também 19:17 fala a respeito desse momento. E aí o Senhor chama: venham para a grande ceia de Deus. Então essa ceia ela vai celebrar não apenas a unidade do noivo e da noiva, mas também a vitória do Senhor, né, ante os seus inimigos. Perceba que nesta ocasião a besta, o anticristo, e o falso profeta serão lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Isso descrito em Apocalipse 19:20. O lago de fogo não é o inferno, são duas coisas distintas, explicaremos mais à frente. Na sequência, em Apocalipse 21:3, ocorre a prisão do próprio dragão, que é o Satanás. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e o pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, o Senhor ele vai prender Satanás por um período de 1000 anos e depois Satanás vai ser solto. Por quê? Porque é necessário que ele seja solto. Nós vamos ver mais à frente. Satanás será preso pelo período de 1000 anos, ou seja, durante todo o período do governo do Senhor Jesus sobre a terra, o milênio. E por que Satanás será preso e não destruído? Para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Porque depois disso é necessário que ele seja solto. O quê? Porque é necessário que uma maldição dessa precisa ser solta novamente, para que ele volte a fazer o que ele sabe fazer: enganar as nações. O que veremos mais à frente. Então o Senhor se assentará no seu trono, junto com os 12 apóstolos, e julgará Israel e as nações. Joel 3 e Mateus 19. O Senhor, em Mateus 25, 31, 46, na continuação do seu sermão profético, por meio da parábola das ovelhas e cabritos, nos revela mais detalhes deste grande julgamento. Amém. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas fiéis à sua direita, mas os cabritos, os infiéis, à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, ou seja, o milênio. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me recebeste, estavas nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que tivemos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando tivemos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando tivemos enfermo ou preso e te fomos visitar?
O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, e achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém. Queridos, então o Senhor vem, é travada a batalha de Armagedon, e Ele vai colocar as nações diante dele. E aí Ele vai separar, fazer distinção entre ovelhas à direita, presta atenção à direita, e os cabritos à esquerda. É tolo, né? Aqui vimos a distinção entre os justos e os injustos, crédulos e incrédulos. As obras não são a base para a salvação e a entrada no reino, mas sim frutos do verdadeiro amor e graça de Deus na vida das suas ovelhas. As ações, obras são evidências de uma verdadeira fé. É importante destacarmos que, a esta altura, conforme Zacarias 13, versículo 8 e 9, 2/3 de toda a terra já vai ter sido eliminada. Muitos teólogos defendem que esse texto trata apenas do povo de Israel, mas o texto é claro em mencionar toda a terra. Apocalipse 6:8 nos fala que 1/4, ou seja, 25% da terra vai ter sido eliminada por ação da morte e inferno através da fome, guerras, epidemias e feras da terra. Já em Apocalipse 9, 15 e 18 está descrito que 1/3 dos homens serão mortos. Para fins de referência, entendemos o que tal mortandade representa. Na Segunda Guerra Mundial morreram direta e indiretamente entre 70 a 85 milhões de pessoas. Entre estas, 6 milhões de judeus. Este número representou aproximadamente 3% da população mundial da época, tendo como base 1940. Queridos, uma referência de morte na Terra é a Segunda Guerra Mundial, onde que se estima entre 70 e 85 milhões de mortos, direta ou indiretamente. E já foi uma grande aberração. Mas, em percentual, isso representava apenas 3% da população da Terra. E o que o Senhor nos fala na palavra, Ele fala em um dado momento, em 1/4, e depois até mesmo em 1/3 dos homens que vão morrer. Então, como nós falamos aqui ainda há pouco, 25%, 1/4 da humanidade são 2 bilhões de vidas. E então o Senhor aqui, queridos, a gente brincou, mas o assunto é sério, porque o dia do Senhor vai vir, e Ele vai trazer juízo. Quem são aqueles que vão sofrer esse julgamento? Ora, aqueles que não foram arrebatados, aqueles que vão perseverar durante toda a grande tribulação, e no dia do Senhor vão ser divididos entre aqueles que fizeram obras, sim, porque eu entendo até, inclusive, que o Espírito Santo não vai estar na terra, então as minhas obras elas vão testificar a minha fé, eu vou seguir a palavra do Senhor. Então estes, eles vão ser medidos e vão ser diferenciados em ovelhas e cabritos. E o destino dos cabritos que o Senhor falou a todos estes, lançai no fogo do inferno, separado para Satanás e seus demônios. É sério. Como vimos, no dia do juízo do Senhor, boa parte da população já vai ter sido eliminada ou até mesmo arrebatada, caso o arrebatamento seja pré ou mid-tribulacionista. Para aqueles que estiverem na terra ainda e não forem contados como ovelhas, restará o que está escrito em Mateus 25:41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E ainda em Apocalipse 19:21, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Isso nos indica que aqueles que sofrerão o juízo de Deus não sobreviverão. Indica que apenas restarão os salvos que entrarão no reino do Senhor. Lembre-se que neste primeiro momento somente o anticristo e o falso profeta serão lançados no fogo. A segunda morte, o diabo será apenas preso.
É importante destacarmos que o julgamento das nações, o tribunal de Cristo, não deve ser confundido com o juízo do trono branco de Apocalipse 20, 11 e 15, momento em que Satanás finalmente receberá o seu juízo e será lançado no lago de fogo. Em suma, este primeiro julgamento será antes do milênio, por ocasião da vinda de Cristo, mas o julgamento do trono branco será depois do milênio. Veremos isto mais à frente. Amém. Então cremos que neste momento ocorrerá a entrega do galardão, ou a recompensa, de todos os santos. Sabemos que a salvação nos é concedida por meio da fé na obra redentora de Cristo. É pela graça, mas o galardão será distribuído mediante as obras que realizamos enquanto vivos na terra. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Amém. Queridos, então aqui nós vamos falar um pouquinho sobre galardão. O Senhor vem, Ele traz juízo sobre os seus inimigos, Ele faz separação entre cabritos e ovelhas, Ele então passa a estabelecer o seu governo. Quando um governante é eleito, ele tem a sua base de governo, ou seja, pessoas que ele confia para governar junto com ele, né? Então o que acontece? É nesse momento que aqueles que vão voltar com o Senhor, os homens e mulheres de confiança, vão receber o seu galardão. Nós vamos citar alguns textos aqui para poder pontuar isso. Pastor, mas eu creio que o galardão nós vamos receber, quando nós formos arrebatar, nós vamos nos apresentar ao Senhor e nós vamos receber o nosso galardão. Nós vamos ver aqui alguns textos que deixam claro a respeito do que é o galardão e em que momento que isso vai se dar. Vamos lá. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Olha só, porque o Filho do Homem há de vir na sua glória. O momento que ele vem em toda a sua glória é o momento que ele vai estabelecer o seu governo, junto com os seus anjos, junto com os santos. Então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Olha só, dessa palavra de Daniel, né, que ele vai receber, após a ressurreição, a herança. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmos a Deus. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Sim, porque aqueles que vão ser testados durante a grande tribulação também vão receber o galardão. Então o Senhor, visualizo, né, pelo menos uma visão pessoal, o Senhor ele vai distribuir o seu galardão após passar toda a provação e todos serem ressuscitados, inclusive aqueles que vão defender o relacionamento com Jesus com a própria vida durante a grande tribulação, ok? O Senhor nos mostra que a definição destes galardões, bem como o juízo dos infiéis, será quando o Senhor voltar e antes de entrarmos no seu governo militar. Mateus 24. Gente, tá amarrado. Vamos lá. Mateus 24, 25 e Lucas 12. E que galardão seria este? Bom, cremos que serão riquezas eternas e posições de autoridades e confiança no reino do Senhor. Destacamos que não devemos servir e obedecermos ao Senhor baseados nesta recompensa, e sim no amor, mas a palavra nos revela explicitamente e repetidamente a respeito da recompensa. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará a todos os seus bens. Amém.
Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E disse-lhe o Senhor: Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Amém. Queridos, então nós não servimos o Senhor por causa de uma recompensa. Não se trata de um relacionamento de troca. Não é um relacionamento político. Nós servimos o Senhor por amor. Essa deve ser a base saudável. Contudo, nós não podemos negar que o Senhor promete recompensa. É importante falarmos sobre isso. E o Senhor nos dá uma promessa, uma esperança de nós recebermos riquezas e autoridade para governar. E aí o Bruno vai ler aqui o texto de Lucas 19, que fala de uma forma mais clara a respeito disso. Vamos lá. A parábola das 10 minas. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar... Presta atenção. Quando ele voltou para resgatar a noiva e subir? Não. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, ou seja, na ocasião que ele vem para estabelecer o seu governo, o dia com D maiúsculo. Mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. E compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bom, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: Terás autoridade sobre 5 cidades. Amém. A recompensa do Senhor sobre aqueles que serviram com excelência é autoridade sobre cidades. Vamos lá. Mas o que tem a ver minas com cidades é a mina de fé. Bem sabemos que mina é uma unidade monetária da época que equivalia basicamente a 100 denários. 1 denário igual ao salário de um dia de trabalho. Então, cada servo ganhou uma mina correspondente a 100 denários, ou seja, o que eles ganharam foi recurso, riquezas, inclusive tempo. 100 dias de trabalho cada um. O tempo também é um recurso, o qual teremos que prestar contas. Assim, cada servo apresentou um resultado diferente, a partir da mesma porção recebida. Diferentemente das parábolas dos talentos, Mateus 25, 14 e 30, onde os servos receberam porções distintas e retornaram resultados proporcionalmente iguais. A parábola nos mostra que, se formos fiéis ao Senhor com aquilo que Ele nos deu, inclusive o tempo, muito nos será confiado. O Senhor confiará o governo de cidades em um reino que Ele governará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Queridos, quando nós falamos do governo de Jesus Cristo na terra, nós estamos falando de Jesus como o Rei das nações. De fato, vivendo conosco. Vivendo em um corpo glorificado. Aqueles que vão governar com Ele. Aqueles que têm um corpo glorificado, aqueles que vão receber a autoridade de governar sobre os demais. Nós vamos perguntar: pastor, beleza, mas vão governar sobre quem? Ora, naturalmente falando, a nossa nação ela é organizada e instituída por meio de um presidente, autoridade maior. Eu não sou menos gente do que o presidente, contudo lhe foi confiado mais autoridade. Ah, pastor, mas significa então que no governo de Jesus, um outro cristão vai governar a minha vida? A Bíblia fala que um recebeu autoridade para governar 10 cidades. Cidades é composta de quê? De pessoas. De pessoas. Então, aquele que é fiel no pouco, querido, vai ser confiado muito. E nós vamos nos surpreender com pessoas que vão estar acima de nós, porque foram fiéis no pouco aqui. Então, na real, o governo de 1000 anos de Jesus Cristo na terra é como se Jesus Cristo fosse o nosso presidente. Se trata disso. Vai ser um governo instituído. Ele vai preparar o seu ministério, homens e mulheres de confiança, homens que foram fiéis, e ele tem realmente esse galardão, essa recompensa, para poder estar distribuindo na ocasião da sua volta. Amém? Nada é um acaso. O que tem a ver mina com cidade, pô? Por quê? Porque esses vão governar. A Bíblia fala isso. Reis e sacerdotes, nós vamos ver aqui. O Senhor nos falou que governaremos com Ele, onde seremos reis ou reinos e sacerdotes. Serão os sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele. Reinarão com Ele. Os 1000 anos. Vamos reinar junto com Ele. Apocalipse 26. E nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 1. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu creio
que reis e sacerdotes, existem alguns que vão ser na eternidade. Estou falando agora no governo de Jesus na terra. Eu acredito que o governo de Jesus na terra vai ser uma amostra do que seria a terra se não houvesse pecado, se Adão e Eva não pecassem, ok? Então vai ser uma amostra do governo perfeito. Eu vou mostrar para vocês como é o governo por meio de mim, por meio de Cristo. E aí esse governo haverão reis e sacerdotes, sim, porque o templo vai ser instituído, o templo de Ezequiel, o verdadeiro templo vai ser constituído, né? O terceiro templo construído pelos judeus vai ser destruído por ocasião do governo do anticristo e da volta de Jesus, mas vai ser reconstruído um novo templo, o templo de Ezequiel, né? Onde que as águas fluem do Santo dos Santos e vão até o mar. Enfim, Ezequiel ele traz detalhes quanto a isso. E aonde esse rio passa, vai trazendo vida, vai passando, né, até pelo Mar Morto e tudo mais. Então, nós que servimos ao Senhor, vão ser chamados para servir ao Senhor e continuar servindo ao Senhor como sacerdotes. Muitos de nós aqui vamos estar fazendo parte desse serviço ministerial, servindo ao Senhor como sacerdotes. Ele vai estar no templo. Mas muitos vão ser confiados o governo de governar sobre cidades, sobre estados ou sobre nações, inclusive. Amém? Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Olha só, serão dados ao povo, né? Dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel 7, versículo 18 e 27. Neste período será construído o templo de Ezequiel, conforme Ezequiel 40 a 46, de onde o Senhor governará todas as nações. Ali o Senhor exercerá o ofício de sumo sacerdote e rei durante o milênio. E diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Entre todos os sacerdotes, ele é o sumo sacerdote. Amém? Entre todos os reis, ele é o rei. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? E é importante a gente falar disso, tá? Porque Zacarias ele é como se fosse um contemporâneo de Malaquias. Ele estava bem no final ali do Antigo Testamento. Tá? Jerusalém já havia sido reconstruída. E o que acontece? Quando você vai ler o livro de Malaquias, as palavras finais é para o povo de Judá e o povo levita. O Senhor está assim, totalmente frustrado com a aliança que ele fez, porque ambos os povos, o Senhor falou: olha, vocês representavam esse reino, reis e sacerdotes. Vocês deveriam conduzir, né? O meu povo, ele fala, agora Judá chegou o tempo do fim. Então, assim, vocês vão ver, daí vamos lá para Malaquias. O governo vem da linhagem de Judá. Exato. Né? Então, assim, por isso que nessa passagem aqui que o Fernando leu agora em Zacarias 6, o profeta ele vê tanto Josué, para quem não sabe, é Yoshua, né? Que é o aramaico de Yeshua. Então, é como sumo sacerdote, e ele via então esse representava a tribo de Levi, mas ele também viu Zorobabel, que ele era o governador de Jerusalém quando a Jerusalém foi representada, porque ele era o descendente de Judá, ele era da linhagem de Jesus. Então, eles estavam representando esse governo diante de Deus. Então, ele vê isso numa audiência. Ele vê que o Senhor, inclusive, chama Satanás para ver esses homens. Então, Josué está com a roupa toda suja, né, e tal, e ele vê isso, ele está falando, olha, se você, né, e daí ele vê Deus trocando as vestes desse homem, então, ou seja, restaurando esse governo. E daí quando nós recebemos essa nova aliança, nós vemos que nós somos tornados, então, reis e sacerdotes para o Senhor. Amém? Como nos foi revelado por meio do livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 1 ao 19, Jesus sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque, pois é rei e sacerdote ao mesmo tempo, exercerá os dois ofícios segundo a sua perfeição. Conforme observamos anteriormente, o segundo período do governo do anticristo, a grande tribulação, será de 42 meses, 1260 dias. Apocalipse 11, 2 e 3 e 12, versículo 6, nos mostra isso. Contudo, Daniel nos fala aqui: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurados o que espera e chega até 1335 dias. Amém. A diferença entre 1260 dias, 3 anos e meio,
e 1335 dias são 75 dias, conforme o teólogo Dake. Seria neste período de 75 dias que todos os eventos que compõem a volta do Senhor aconteceriam. Amém. Quais são o Dake, assim, ele é muito detalhista, muito minucioso, né? Então a Bíblia nos fala em 1260 dias, que seriam uns 3 anos e 6 meses. Mas fala assim, bem-aventurados aqueles que chegarem até 1335, ou seja, aqueles que passarem do dia do juízo do Senhor, né? Aqueles que vão provar do início de fato do governo do Senhor na terra, né? E essa diferença de 1260 a 1335 são 75 dias. E nesses dias, muitas coisas vão acontecer. O templo vai ser reconstruído, os mortos na batalha, a Bíblia fala a respeito disso, que haverá um período de tempo onde que os mortos que foram executados pelo Senhor no dia do juízo vão ser enterrados. Então vai ter muita coisa para se fazer, né? E por isso que ele faz essa separação de 75 dias, amém? Mas então nós vamos entraremos no reino de fato. O Senhor veio, o Senhor destruiu, prendeu Satanás, o Senhor trouxe juízo sobre o falso profeta e o anticristo, o Senhor trouxe separação entre ovelhas e cabritos, o Senhor, ele separou os galardões, ele organizou o sistema de governo dele, ele distribuiu os galardões e agora ele então vai governar por 1000 anos. Amém? Queridos, nós encerramos o capítulo número 5, né, que fala sobre o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. O dia com D maiúsculo, amém? Antes de nós iniciarmos por o próximo capítulo, capítulo 6, que fala o milênio, nós vamos entrar então no milênio. Eu queria saber se tem alguma dúvida, não sei se a pastora Grace recebeu alguma pergunta. A pergunta é a seguinte: o que me dirá o meu galardão? Quanto mais eu fiz, ou quanto mais intimidade no secreto tenho com ele? Ou o equilíbrio de ambos? Senhor, dai-me sabedoria, em nome de Jesus, amém? Queridos, eu entendo o seguinte: a medida do galardão, ela vai se dar de quanto você faz com aquilo que você recebeu. Não significa que se eu fiz mais do que o Bruno, eu vou receber um galardão maior. Mas aquilo que eu fiz com aquilo que eu recebi. Perceba que na parábola das minas, a medida que cada um recebeu foi a mesma, só que o resultado foi diferente. Um devolveu 5, outro representou 10. O que devolveu 10 vai receber um maior galardão. Contudo, na parábola dos talentos, cada um recebeu medida diferente. E entregou uma medida diferente também. Então o que significa? Significa, não vale a pena eu ficar comparando se eu estou fazendo mais que o outro, tá? Mas sim, o que eu vou fazer com aquilo que eu recebi. O Mário Sérgio Cortella, ele tem uma ministração, uma palavra, que até está bem em alta agora no Instagram, que ele fala sobre ser excelente. E ele fala que ser excelente não é ser o melhor. Se for, ótimo, mas ser excelente é fazer o melhor que você pode. Então o que significa? O único capaz de nos medir, de nos julgar é o Senhor, porque Ele sabe a medida que cada um recebeu. Então, se eu for excelente com aquilo que eu recebi, talvez, querido, eu ganhei uma vida para Jesus, mas se eu ganhei a porção de ganhar uma vida para Jesus, eu atingi o meu 100%, e o meu galardão vai ser excelente quanto a isso. Vai ser maior do que alguém que recebeu para ganhar 10 e só ganhou 1. Estão entendendo? Isso para mim que uma das mensagens mais importantes que já marcou meu coração foi a mensagem final do livro A Batalha Final. É uma mensagem que fala a respeito disso, das medidas de amor que nós recebemos e o que nós fazemos com essa medida. A quem muito é dado, muito é cobrado. Nós seremos medidos mediante aquilo que nós recebemos. Obviamente que, se eu tenho um relacionamento de intimidade com o Senhor, eu vou refletir isso nas minhas ações. Eu vou viver o que o Senhor vive. Uma vez eu ouvi uma frase, não sei se é bem essa frase, mas em essência, em resumo, fazer assim: como é que é? Um discípulo apaixonado, ele faz mais do que um servo dedicado.
Um discípulo apaixonado faz mais que um servo dedicado. Então, aqueles que são marcados pelo amor, aqueles que vivem de uma forma realmente algo legítimo, algo genuíno, um amor, um relacionamento de intimidade com o Senhor, eles vão fazer mais. Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto Paulo era apenas um fariseu, olha o que ele fazia. Ele era extremamente zeloso, não havia alguém como ele. Estritamente zeloso no cumprimento da lei. Como fariseu, ele não fez um terço, 1% daquilo que ele fez como cristão apaixonado. John Wesley, ele era um homem extremamente dedicado e zeloso ao Senhor. Tinha Jesus no coração, mas quando ele foi batizado com o Espírito Santo de Deus, ele revolucionou a Europa. Então, o que significa isso? Se você tiver fogo, se você tiver óleo, se você tiver fogo, você vai fazer muito, só que o óleo e o fogo só vem com intimidade. Então, aquilo que foi falado, é preciso um equilíbrio entre os dois? Sim, eu acredito que sim. Mas não se meça com outras referências. Tenha Cristo como referência e procure apresentar o seu melhor daquilo que você recebeu. Talvez eu e você não seremos um mestre como o Luciano Subirá, mas não significa que eu vou receber um galardão menor do que o dele. Por quê? Porque Deus sabe o quanto que eu recebi, o que eu estou fazendo com a porção que eu recebi. A porção do Luciano Subirá enquanto ensino é grande, mas Deus sabe se ele está usando 100% ou não. Por isso que aqueles que não viram, não leram ainda o livro A Batalha Final, por favor, se você quer algo sério com Jesus, se aprofundar de um modo mais íntimo com o Senhor Jesus, leia esse livro. Por favor, explica de uma forma qual eu particularmente nunca havia lido. Amém?